Ora, muito boa noite. Não estava nada para aqui virado para fazer uma aulinha, mas vou fazer uma aulinha curta de teoria política, ou de ciência política, como os senhores quiserem, por causa de uma pergunta que me foi feita por um amigo e auditor das nossas conversas, não vou dizer o nome, mas naturalmente, um jovem interessado nestas conversas, que me perguntou qual era a diferença entre o reacionário e o contra-revolucionário. Se não é um sinónimo. Ora bem, o que é que se pode dizer sobre isto? Hoje em dia, o conteúdo de uma expressão e da outra é praticamente o mesmo, em termos de linguagem corrente, em termos de linguagem até mesmo política. É mais ou menos o mesmo. Mas, efetivamente, eu penso que o conteúdo não é o mesmo, quer por uma razão histórica, quer por uma razão de atitude. E, portanto, vou dar a minha explicação. O primeiro conceito, reacionário, surge na sequência, sobretudo, da Revolução Francesa. A Revolução Francesa foi a segunda grande revolução burguesa da história, não é? A primeira, assim considerada, é a Revolução Norte-Americana, a Revolução da Independência. Enfim, é um tipo de revolução burguesa mais próxima da Guerra Civil do que outra coisa qualquer, mas o que é facto é que, como efeitos, teve efeitos estruturais profundamente revolucionários numa lógica, apesar de tudo, liberal. E, portanto, os comunistas e os marxistas teóricos consideraram sempre estas revoluções como revoluções burguesas. E porquê? Porque, no fundo, elas visam tirar a classe dominante aristocrática, nobiliárquica, e substituí-la pela burguesia. Muito bem. As revoluções socialistas começam, efetivamente, com a Revolução Bolchevique de outubro, que foi em novembro, porque os calendários não conseguiam, de 1917, na Rússia, esfiada, sobretudo, por Trotsky em Moscou e Lenin em São Petersburgo, mas que se baseou naquilo que foi a doutrina de Karl Marx e de Friedrich Engels. E, em certa medida, as atitudes são... Houve uma oposição à Revolução Francesa que foi chamada de reação de aqueles que faziam a oposição à Revolução Francesa eram os reacionários, les réactionnaires, que depois, obviamente, a palavra foi traduzida para as outras línguas. Enquanto, na Revolução Bolchevique, eles foram chamados de contra-revolucionários na lógica de Marx e Engels. Não é a mesma coisa? Não. Reparem bem, no processo histórico, o que é que acontece na Revolução Francesa? Há uma reação daquilo que é a direita extra-revolucionária, que é uma direita revolucionária, apesar de tudo, não é assim? Que não jacobina, e por conseguinte, essa direita tradicionalista opõe-se aos efeitos da Revolução Francesa. Quais foram? Destruir a monarquia tradicional, destruir a relação entre a monarquia e a religião, destruir a lógica entre as classes sociais, não é assim? A égalité, não é? Criar um conceito ligado à terra e não ligado ao rei, le citoyen, o cidadão, em vez do súbdito, em vez do vassalo. Tudo isso são grandes reformas e grandes alterações que eu não vou agora, obviamente, ligar, mas não há dúvida que é a primeira grande revolução
contundente, não é assim, relativamente ao processo histórico europeu, ocidental e mesmo mundial. O que é que aconteceu com essa reação? Ela é sempre subsequente, estão a perceber? Enquanto na segunda ela é preemptiva. Vou explicar isto melhor. Só há reação perante uma ação. A ação da Revolução Francesa, matar o rei, decapitar o rei, decapitar a rainha, destruir a monarquia, destruir a igreja. Esta atitude, um conjunto de atitudes, são muitas, não é? É que visa acabar com a bandeira, mudar o nome do calendário, mudar. Pronto, tudo isto que é criado numa sequência processual revolucionária burguesa, obtém como resposta da parte da direita extra-revolucionária uma condenação, uma oposição, uma negação. São os que reagem contra os efeitos da Revolução Francesa. E tiveram um tratamento de choque que não se dá na história. Os senhores nunca estudaram, eu nunca estudei no liceu nem na universidade este tema, só muito mais tarde é que depois comecei a ler e diz, mas houve aqui um massacre. Houve um massacre que matou milhões de pessoas, milhões de inocentes, crianças, velhos, mulheres, tudo. Foi o célebre massacre da Vendeia. Milhões, estamos a falar de milhões de pessoas, mais de 2 milhões de pessoas, foram massacradas. Porquê? Porque é uma região inteira que se opõe, reage contra a revolução. Foram massacrados. Os senhores deviam estudar isto, porque como ninguém ensinou, nem a minha geração, nem a anterior, nem as subsequentes, a Vendeia não existe. Viva a Revolução Francesa! Ai, que bom, que bom! Então e o massacre? E o massacre? Ninguém fala. Bom, La Vendée, a Vendeia. Vão ver, vão ver. Bom. E, portanto, temos aqui uma primeira atitude, que é, sai uma novidade revolucionária e as pessoas opõem-se. No segundo aspecto, há uma lógica mais complexa. Primeiro, a contra-revolução é anterior à própria revolução, não é uma realidade que decorre negativamente do processo revolucionário. Não, ela é anterior. E é anterior, o Marx fala disso muito, porque já na altura havia duas correntes, grandes correntes, três, mas enfim, duas grandes correntes na esquerda. Duas revolucionárias, os anarquistas e os bolcheviques, e uma que era reformista, que era a união dos socialistas e dos social-democratas. Onde é que a gente já viu isto? Que estavam todos reunidos nas internacionais, na primeira internacional dos trabalhadores, na primeira internacional operária de pé às vítimas da fome. Bom, foi só na primeira, depois começaram a chutar tudo para fora e ficaram só os socialistas, os sociais-democratas, foram buscar os trabalhistas, até os anarquistas levaram pontapé, e é aquilo que a gente tem hoje, onde os PS se juntam. Bom, e o Marx já tinha percebido isto e disse, estes senhores são contra-revolucionários, porque optaram por uma via democrática, eleitoral, reformista e gradualista que destrói a revolução. Destrói a revolução. Quer dizer, não é compatível fazer uma revolução socialista, uma revolução operária, com uma lógica plebiscitária ou referendária ou democrática de alternância. Agora vens tu, agora vou eu venho e dou cabo do que tu fazes, depois vens tu e voltas a fazer mal, ou fazer bem, ou fazer... Estão a ver? Isto não é compatível. E, portanto, aqueles que optam por uma via gradualista, democrática e reformista, o PS e o PSD, o Partido Social Democrata, e o Partido Socialista da altura, e hoje, não é?
mas isto foi na altura do Marx, já eram contra-revolucionários, porque a sua atitude de negação à revolução, não queremos isto, queremos eleições, queremos parlamentarismo, queremos reforma gradual, queremos... É incompatível, estão a perceber? Portanto, enquanto no primeiro caso os reacionários, no fundo, acabavam por decorrer das asneiras que a Revolução ia fazendo, asneiras